Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: só conseguimos amar o próximo quando estamos cheios da presença de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós aprendemos que o amor é aquilo que agrada ao Senhor. E é através do amor que nós temos com Ele que nós conseguimos amar as outras pessoas e amamos também a nós mesmos. E todos os mandamentos se resumiram a isso. Quando nós estamos tomados pelo Espírito Santo, quando a nossa mente ela já foi conquistada pelo Senhor e a sua cruz está em nosso coração, a nossa vida ela ganha um significado maior e nós começamos a viver e a sentir coisas que antes nós achávamos que eram impossíveis. E isso traz uma certa tranquilidade para a nossa vida. Só que eu conhecer apenas a palavra, sem viver a palavra, não muda a minha vida. Não causa transformação, não me faz ser um servo do Senhor, não ressignifica a minha vida. Quando eu consigo passar por todo esse processo, é sinal que eu me converti, que os meus pecados eles já foram perdoados. E como eu sei que os meus pecados foram perdoados? Porque aquilo deixa de doer dentro do meu coração, aquilo não incomoda mais os meus pensamentos. Aquilo que nós pensamos é Deus tentando dizer, olha, eu estou perto ou eu estou longe. Mas quando nós vivemos perto de Deus, nós começamos a servir ao Senhor e a realizar aquilo que Ele coloca dentro dos nossos pensamentos. E amar é inegociável. Eu tenho que amar a Deus, eu tenho que servir a Deus, mas eu também tenho que amar o próximo. E quem é o próximo? Existe um trecho da Bíblia onde Jesus explica ao mestre da lei quem é o próximo. Quem é o próximo para você? Será que o próximo é as pessoas da sua família? O próximo são as pessoas que você ama? Será que o próximo são as mesmas pessoas que acreditam na mesma religião que você? É o pessoal da sua igreja que é o próximo? Quem é o próximo? Quem é esse que Jesus pede para amar? Quem é esse que Deus deixou como um mandamento? Se a gente vai lá na palavra de Deus, em Lucas 10, versículo 30 a 33, a palavra do Senhor, ela diz assim: Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Quem está conversando conosco? Jesus. E é interessante a gente entender o contexto dessa passagem, dessa parábola. Por que ele começou a fazer essa parábola? Porque chegou um doutor da lei nele e começou a questionar ele, começou a conversar com ele, perguntando: o que devo fazer para herdar a vida eterna? E é interessante que Jesus ele não vai dar uma resposta para o homem, ele faz uma pergunta de novo. O que está escrito na lei? Como você lê a lei? E Jesus ele sempre pergunta para ver o que tem dentro do coração daquela pessoa, porque se ele já saísse respondendo, ele ia cair na armadilha. E os fariseus viviam tentando pegar ele em armadilhas. Lembra que certa vez eles chegam
e pergunta para Jesus: é lícito pagar impostos? E Jesus faz uma outra pergunta: o rosto de quem é que está na moeda? Então dê para César o que é de César e para Deus o que é de Deus. Então Jesus, ele sempre tinha o costume disso. E eu também tenho, assim como as pessoas que costumam ouvir o devocional e ajudam a evangelizar, de perguntar quando alguém vem e pede: você não faz uma oração? A gente pergunta: por que você acha que você precisa de uma oração? Para entender o que tem dentro do coração daquela pessoa, qual é a expectativa dela. Se ela parou para pensar realmente no que ela está pedindo porque alguém disse para ela pedir. Então Jesus pergunta para ele: o que tem na lei? Então nós temos que lembrar que Jesus está conversando com um mestre da lei, alguém que conhecia a Bíblia muito bem, alguém que tinha uma vida religiosa. E aí o doutor da lei vai lá e cita Deuteronômio e Levíticos, que é onde fala que nós devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo o entendimento, e o próximo como a si mesmo. Jesus olha que ele respondeu correto e diz: olha, faça isso e viverá bem. E aí o mestre da lei falou: agora eu vou pegar esse cara. Aí ele vai para ele e pergunta: e quem é o próximo? Você sabe por que ele fez essa pergunta de quem é o próximo? Porque ele queria condenar Jesus. Porque Jesus conversava com as pessoas de má fama, Jesus conversava com os cobradores de impostos, Jesus conversava com as pessoas que eles não gostavam. E na cabeça deles o próximo era só o povo judeu. Então quem não fosse judeu eles tinham que odiar. E da onde que vem isso? Eles tiraram de algum lugar isso. Sim, isso é uma verdade. Deus, ele pedia para que não tivesse relações entre os povos no sentido de relacionamento. Mas com todos os povos? Não, com aqueles que idolatravam outros deuses porque iriam desviar eles. Então o problema não era as pessoas de outros povos, o problema era a idolatria que os outros povos praticavam, a imoralidade que outros povos faziam. Tanto que na palavra fala para tratar bem os estrangeiros, como eles eram estrangeiros em algum tempo, os escravos. Então quando nós olhamos um contexto maior, nós começamos a entender o que ali está acontecendo. E Jesus pegou e falou: espera aí que nós vamos conversar um pouquinho. E ele contou a parábola. Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. O que dá para a gente concluir? Se ele está vindo de Jerusalém para Jericó, esse homem ele era um judeu. Então ele era alguém do povo de Deus, alguém que conhecia o Senhor, talvez um fariseu, talvez alguém. E esse caminho era um caminho muito perigoso. Vamos imaginar a linha vermelha lá no Rio de Janeiro. A gente sabe onde tem arrastão, tem assalto e tem toda aquela bagunça e ninguém faz nada. Então nós estamos passando por esse lugar e de repente acontece o quê? Um assalto. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Então esse homem, ele tinha acabado de sofrer um assalto, foi espancado, foi humilhado, roubaram os pertences dele, deixaram ele sem nada. Ele estava ali numa situação de necessidade, quase morto. E ele vai colocar 3 personagens diante desse homem e dessa situação. O primeiro personagem que ele coloca é quem? Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Então ele colocou um religioso raiz, alguém que conhecia a lei de Deus, alguém que sabia o que era o Senhor, alguém que oferecia sacrifício a Deus. Então esse homem ele tinha autoridade. E o que esse homem fez? Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Então ele foi lá e se desviou. Por que ele não ajudou? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Talvez ele pensou que não era problema dele, que ele não tinha nada a ver com isso, que ele estava servindo a Deus e ele estava muito ocupado, que aquela não era a hora, ou que aquele cara era um vagabundo ou uma prostituta e não merecia a ajuda dele, que era alguém que não valia nada. Depois tem outra pessoa passando no caminho que é quem? Que é um levita.
Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Um levita era alguém que ajudava dentro do templo, era da tribo de Levi. E aí? Ele também teve o mesmo comportamento que o sacerdote. Ele olhou e falou: não é problema meu. E era exatamente esse o comportamento que eles tinham naturalmente e que Jesus tanto incomodava, porque ao invés de se desviar das pessoas, ao invés de desviar daqueles que eles não gostavam, ele parava e conversava, ele parava e pregava, ele parava e ajudava, ele parava e expulsava demônio, ele parava e curava. Então ele pegava toda a escória do mundo e tudo aquilo que todos desprezavam, aqueles que ninguém queriam, Jesus parava, enquanto os outros desviavam. Quando Deus está incomodando você, dizendo: olha, aquele é o outro que eu quero que você ame, é aquele estranho ali, aquele que você não sabe quem é, aquele que você está aí olhando de lado e está te sentindo um incômodo, você não vai fazer nada? Você vai desviar? Esse é o amor? Você vai desviar? E aí ele coloca um terceiro personagem, que era um samaritano. E aqui nós temos que entender que existia uma briga entre os samaritanos e entre os judeus, desde que o reino foi dividido, graças ao nosso excelentíssimo Salomão e as suas 700 mulheres e 300 concubinas e a sua adoração a outros deuses. Então ele rachou o reino de Israel no meio de dois. Uns achavam que a verdadeira adoração estava de um lado, outros achavam que era... Então eles se odiavam. Pensa num povo que não gostava de si. Eram os dois. E aí nós vamos colocar um homem desse, um samaritano, e nós sabemos que é um judeu que está ali caído. E eles só de ver um outro, eles sabiam a forma que um tinha, o comportamento, a etnia deles. Eles eram todos semelhantes e parecidos. Então quando você olhava um, você falava: esse cara aqui é samaritano, eu não vou conversar com esse cara não. Tanto que a mulher do poço, quando ela olha Jesus, e ela era samaritana, nós já falamos disso há um tempo atrás, ela reconhece que Jesus era judeu e que Jesus não deveria estar conversando com ela. E aí esse homem samaritano, ele vai passar também. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho, chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. O samaritano estava passando, encontrou aquela pessoa caída. Ele olhou, poderia ter falado: ah, é um judeu. Ah, drogado. Ah, não vale nada. Ixi, se você vê o que ele já me fez. Nossa, se você vê o que já me aprontou. Ah, e a gente sempre encontra uma razão em nós mesmos para não obedecer a Deus. Se eu sou servo de Deus, não é o meu julgamento que vai condenar ou absolver as pessoas, mas é a minha servidão. Ontem nós falamos sobre isso, sobre como perdoamos muitos pecados, servindo ao Senhor e ajudando outros pecadores, como nós somos pecadores. Não tem como a gente deixar de ser pecador. Não tem como a gente deixar de crer que nós nunca precisamos de ajuda de ninguém. Nós sempre precisamos. Nós sempre precisamos e sempre precisaremos. Então já não está em nós olhar alguém e julgar essa pessoa baseado no que eu quero, no que eu não quero, no que é, no que não é. Se uma pessoa ela manda uma mensagem para você, você está se convertendo, você não está mais afim disso. Você sabe que é uma pessoa que é ali do mundo, que não é uma pessoa que está dentro daquilo que você busca, que vive aquela velha vida que você vivia, mas você não quer mais. Só que essa pessoa ela não entende que você está sofrendo uma transformação. Ainda ela está ali reagindo atrás de um corpo. Evangeliza. Manda o devocional, manda uma passagem da Bíblia, fala de Jesus, testemunha. Você podia simplesmente bloquear e ignorar, mas tem alguém ali caído, pedindo. Só que toma cuidado que o diabo ele é astuto. Você vai entregar a palavra, você não vai pagiar. Manda um devocional, ouviu? Louvado seja o Senhor, manda um segundo. Começou com conversa errada, com coisa torta? O que você tinha que fazer, você fez. Que é dar a oportunidade. Só que tem gente que aproveita das oportunidades para buscar os seus próprios
interesses pessoais. Se a gente continua lendo essa passagem, ele vai começar a concluir o que estava ali acontecendo. Então nós sabemos que o samaritano, que não gostava dos judeus, olhou um homem judeu que tinha sido assaltado, espancado, que estava praticamente nu, à beira do caminho, quase morto. Se a gente vai lá em Lucas 10, versículo 34 a 37, a palavra do Senhor ela diz assim: Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastará mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu. Então, quando nós olhamos o comportamento do samaritano, o que ele fez por esse homem? Ele fez algo que nenhum outro poderia fazer, que nenhum religioso. Porque para a gente poder fazer alguma coisa, nós precisamos gastar tempo. Então, chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. Normalmente, quando nós cuidamos de alguém, nós cuidamos como se estivéssemos cuidando de alguém da nossa própria família. Quando nós limpamos um machucado, uma ferida, quando nós medicamos de alguma forma uma pessoa quando ela está doente ou quando ela sofreu algum tipo de coisa, nós cuidamos dessa pessoa. Nós gastamos tempo na vida dessa pessoa. Nós olhamos a dor dessa pessoa e nos compadecemos. Quantas pessoas não estão passando por um tratamento muito difícil, modificam a rotina, às vezes elas precisam mudar de cidade, já estão ali fragilizadas, fracas pelo medicamento e ainda com o coração totalmente cheio de temor. Não sabe se vai dar certo, se não vai, sem contar a dor que sente, o desconforto, já não tem mais a mesma liberdade, a vida da família inteira, ela se modificou. Então, quando nós queremos gastar tempo com as pessoas que nós amamos, nós gastamos. Mas o problema é que quando não tem nada acontecendo que seja tão drástico assim, nós não paramos para olhar as pessoas. Todo dia que eu paro para gravar um devocional, para ler a palavra de Deus, para me capacitar a poder falar, porque eu já sei o que eu tinha que saber, mas eu preciso saber sempre mais. Eu preciso ter uma sabedoria muito maior para que eu consiga andar no meio do caminho e não rejeitar as pessoas, para que eu possa não julgar, para que Deus ele quebrante o meu coração, para que eu não julgue as pessoas, para que eu não condene as pessoas baseado na minha história, ou nos meus interesses, ou naquilo que eu acho, ou em tudo que aconteceu na minha vida. Eu não posso mais fazer isso. Eu tenho que ser como esse homem que chegou perto, que limpou as feridas, que passou azeite, passou vinho e em seguida enfaixou. Ele fez os primeiros cuidados, ele fez aquilo que ele sabia para poder ajudar. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão. Ele colocou perto de si, ele ajudou a levar um problema, entre aspas, de um lugar para outro. Ele falou: eu não vou conseguir mais ajudar esse homem aqui, se eu largar só com esses primeiros socorros, não vai dar certo. Eu preciso fazer algo mais por ele. Eu preciso dar uma Bíblia para ele, eu preciso mandar um devocional, mandar um louvor, eu preciso achar alguém que tenha as palavras certas, eu preciso me deixar ser usado por Deus. Então ele pegou aquilo que era dele e deu ao outro, naquele momento de necessidade. Aquele homem na beira da estrada, tudo que ele tinha era aquele samaritano. Você imagina esse judeu que odiou a vida inteira o samaritano, que perseguia o samaritano. Quando ele toma consciência de si e começa a lembrar o que aconteceu, ele abre os teus olhos e vê e fala: rapaz, olha quem está me ajudando. Olha quem veio me socorrer. Justamente aquele que eu menos esperava. Será que deu um remorso dentro do coração dele? Será que tinha um fundamento aquele ódio ou era só uma tradição? E às vezes nós estamos carregando dentro de nós algo que nós nem sabemos.
Se a pessoa é rica e bem-sucedida, é tudo bandido, é tudo ladrão, é tudo explorador. Ah, se a pessoa é pobre, é bandida. Ah, se ela é pobre, não sei o quê. E a gente começa a rotular e acreditar. Ah, se tá num carro bom, é não sei o quê. Se tá num carro ruim, é não sei na onde. Se tá lá na onde, é vagabundo. Se tá no tal lugar, é não sei... Cara, nós temos que tirar isso. Esquece, isso já não pode mais existir para nós. O nosso papel é amar, seja quem for, aonde for. Senão nós vamos começar a ser os fariseus que criticavam Jesus, porque ele evangelizava as pessoas que não tinham mais esperança, que não tinham mais, entre aspas, salvação para eles. Colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. Então ele foi lá e alugou ainda um lugar para que ele pudesse cuidar desse homem. E ele ficou lá cuidando quanto tempo? No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão. Então ele passou mais um dia inteiro junto com aquele homem. Cara, ele estava indo para algum lugar. Ele parou de ir para onde ele estava indo para socorrer uma pessoa. E às vezes a gente não tem tempo. Não tem tempo para ouvir a palavra, não tem tempo para parar, não tenho tempo para ajudar, não tenho tempo, eu estou trabalhando, sou muito ocupado. Então desvia e segue. Vai ter alguém que em nome do Senhor vai parar para servir e vai gastar tempo na vida daquela pessoa. Quantas pessoas eu já não ajudei? Eu não, né? Eu estive lá enquanto Jesus ele fazia a obra, que eu encontrava uma pessoa totalmente perdida, viciado em drogas, em pornografia, com um comportamento totalmente torto, deplorável. Uma pessoa que já não tinha mais relacionamento com o pai, que não tinha mais nada com a mãe, que já estava sem esperança, que já estava pensando em tirar a própria vida, que ninguém mais aguentava ele. E a gente para um pouco, conversa com essa pessoa, apresenta a palavra de Deus, mas ela precisa aceitar. Isso não é uma cruzada onde eu obrigo as pessoas a aceitar o Senhor, mas é um momento onde eu chego que elas estão fragilizadas, que elas já não têm mais saída, que elas estão lá no fundo do poço, que para baixo já não dá mais para ir. Você sabia que na Terra o momento que antecede o nascer do sol é o momento mais escuro? E talvez seja esse o momento que você está na sua vida hoje, no momento de escuridão, no momento onde você está achando que quem vai te ajudar é quem deveria te ajudar. Olha o que Deus mostra. Quem vai te ajudar não é quem você acha. Não adianta você ficar culpando as pessoas que elas não te ajudam, mas vai ser alguém que ama o outro, alguém que me serve de todo o coração e não aquele que acha que me serve, que despreza a minha presença, que despreza o meu filho, que despreza o nome que está acima de todo nome. No dia seguinte, ele entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastará mais com ele. Então ele parou, ele fez os primeiros socorros, ele colocou esse homem no animal dele, levou ele até numa pensão, gastou mais um dia inteiro com esse homem. Depois ele pagou mais 2 moedas. Ele tá vendo que ele está gastando dinheiro, tempo e recurso em alguém que ele não deveria, em alguém que ele deveria odiar. E falou ainda pro homem: olha, cuida dele enquanto eu tenho que continuar seguindo, mas você cuida dele. Quando eu voltar, o que ele gastar eu pago. Pode ficar tranquilo, você não vai ter prejuízo comigo não. Será que ele entregou para esse homem o que ele merecia? Porque às vezes o que a gente entrega para as pessoas é isso, é ódio. Ah, ele mereceu o que eu fiz, eu gritei, eu bati, eu xinguei, eu menti, fiz fofoca, eu oprimi. Não, ele merece. Esse é o amor? Esse é o amar ao próximo? É isso que nós servimos ao outro? Quando eu olho alguém que tem um comportamento, ou que tem uma vida que ela está nitidamente em falta, nitidamente ela está precisando de Deus, esse é o próximo que você? Qual é o próximo que você é? É aquele que condena ou que julga ou aquele que tenta ajudar? E aí? Nós temos que começar a olhar as coisas de uma ótica um pouco maior. Um pouco maior. E aí ele chega no mestre da lei, né, que achou que ele ia se gabar. Agora eu vou poder me gabar, né, porque eu já cumpri a primeira parte, falando certinho. Então Jesus disse, ó, vai e vive isso.
E aí Jesus pergunta para ele: quem é o próximo? Na sua opinião, qual dessas 3 pessoas foi o próximo do assaltado? O que o homem respondeu? Aquele que o socorreu. Não era nenhum dos sacerdotes, nenhum dos levitas. Não eram eles. Era aquele que parou para ajudar a pessoa. Não era a resposta que ele esperava. Porque nesse momento ele queria se justificar e falar: olha, você disse que eu já conheço a lei, mas eu sei quem é o meu próximo, eu sei quem eu tenho que amar, e você está fazendo errado. Você está amando as pessoas que não são do nosso povo. E através dessa parábola, Jesus colocou o homem numa situação ao qual ele não sabia o que fazer a não ser concordar com ele. E a Bíblia, ela sempre nos coloca nessa situação, que nós só podemos concordar com Deus. Às vezes Deus vai revelar coisas que nós não gostaríamos que fosse desse jeito, porque nós queremos a nossa justiça no nosso tempo. Nós queremos que a pessoa sofra, nós queremos que ela pague. Nós vivemos ainda no olho por olho, dente por dente. Então o que um fez, o outro fez. O que faz? E Jesus diz: não é mais assim. Se alguém der um tapa no seu rosto, oferece o outro lado. Se alguém te processar para tomar a tua túnica, dê o dobro do que essa pessoa ela pede. Entrega tudo, não tem problema. Dá a capa também a ela. Se ela mandar você dar 1000 passos, dá 2000 passos. Não resista ao mal. Se essa é a maldade que ele tenta fazer para tirar você do teu centro, permanece no centro. Permanece em Deus. Então olha como nós temos que refletir. Essa passagem é sobre nós. Quem é você nessa situação? Você para evangelizar. Quando nós paramos para evangelizar as pessoas e falar de Jesus, é justamente isso. Nós estamos vendo pessoas tirando a própria vida e achando que a culpa é da doença. A culpa é pela quantidade de próximos que passou perto dessa pessoa e ninguém conseguiu ver. E às vezes a gente acha que porque uma pessoa ela é brincalhona. Nossa, mas ele era brincalhão, não acredito que ele fez isso. Tem gente que ri de desespero para desviar a atenção daquilo que realmente está sentindo. Que tudo ela faz brincadeira ou ela tenta diminuir. Porque na verdade a piada, o que ela faz é isso, é diminuir as pessoas. É colocar ela num ponto que ela é burra, que ela é estúpida, que ela é besta. Então quando nós estamos ali brincando, né, quando nós estamos rindo, nós estamos fazendo isso. E por que será que essa pessoa ela precisa diminuir o tempo inteiro todo mundo ou problematizar todo mundo? Eu sei que enquanto nós podemos encontrar as pessoas, ainda nós podemos trazer esperança. Você pode ficar aí assistindo, todo mundo, um dia ou outro, ser ceifado, ou receber uma notícia ruim, ou acontecer alguma desgraça, ou você pode ajudar a começar a cuidar desses outros, que está cheio. A maior parte que nós temos são outros caídos, nus, que foram assaltados, batidos, que não tem alma, que não tem esperança, que não tem vida, que tenta ostentar alguma coisa que não tem nada. Dentro do coração não tem nada. Quem gasta tempo tirando foto para outro ver, se estivesse vivendo tudo aquilo que queria viver? Quem gasta tempo modificando uma foto, tentando criar um rosto que não tem, se o rosto fosse exatamente aquilo que ela espera? Existe alguém mais perto de você que precisa de ajuda. O primeiro que precisa ser ajudado é você. Por isso que nós amamos Deus primeiro, e o outro como a nós mesmos. Porque nós também passamos por esse processo de cuidado, de carinho, onde nós nos arrependemos. E o arrependimento é poder limpar as feridas, é poder saber que não existe samaritano, judeus, levita, sacerdote, é para amar todos. Já não existe mais restrição no meu amor. Eu prego para todo mundo. Eu não quero saber se é doutrinado, se não é doutrinado, se é da onde ou não é. Da mesma forma que nós estamos fazendo músicas que falam sobre Deus, de uma forma que as pessoas às vezes elas não esperam ouvir. Elas não acham que aquilo vai ter uma mensagem de Deus naquela letra. Ela gosta do ritmo, gosta do negócio. A maior parte do tempo a gente não está nem prestando atenção em nada. Mas se ela parar para prestar atenção, o refrão é um versículo da Bíblia. E as partes cantadas são poesias de alguém que se converteu. É uma isca. É uma isca. Então eu posso olhar isso e criticar e falar: não é a música que eu gosto. Ou eu posso olhar isso e falar: rapaz, tem alguém tentando alcançar outras almas e não por dinheiro, porque eu não estou vendendo isso. Eu estou gastando meu tempo tentando cuidar de outras pessoas. Você está gastando tempo fazendo o quê?
dando uma opinião, criticando, fazendo. Vamos ajudar. Ajuda a espalhar a mensagem, ajuda a espalhar as músicas, ajuda a espalhar o amor, o louvor. Sabe, se você não se sente capaz, manda uma mensagem pra gente, a gente te ajuda a se capacitar. Se você quiser gastar tempo no Senhor, o Senhor vai te usar para grandes coisas. E o nosso tesouro não está nessa vida, está no céu. Grande será o nosso galardão. Amém? Só conseguimos amar o próximo quando estamos cheios da presença de Deus. Obrigado, meu Deus, por tudo que tem feito por nós, pela sua presença, pela sua palavra, pelo alimento. Que o Senhor possa estar no nosso meio, que nós possamos o servir. Perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós rejeitamos o nosso próximo, que nós julgamos as pessoas, que nós falamos mal das pessoas, que nós zombamos, que nós diminuímos, que nós rimos. Perdoa, Senhor, por tudo aquilo que eu fiz de errado. Me ensina a amar mais, Senhor. Me ensina a estar mais perto de Ti. Me ensina a Te colocar como a prioridade da minha vida. Me ensina a andar nos Teus caminhos. Me conduz, porque muitas vezes eu não sei o que eu faço. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.